Eramba ha 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 la soko ko oramba bambara so shekere ndanda ra soko ko oramba sekere ndanda so sheke ha 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 ra soko ro mama mana so oramba ha ha la sikiri ndanda ra soko ko oramba so oramba ha 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 ra soko ro mara soko ro mara so esa caramba jaja soko ko oro marase sheramba jaja la soko koro mama maraso oramba bambara soko koromba ala soko ko oro maraso orimba jaja la sikirindanda ndara soko ko oro maraso oramba jaja la soko ko oro maraso koro maraso oramba jaja la soko koro maraso ko parase o shikiri ndanda ndara soko koro maraso o shekera ndanda soko ko ombarase kera ndanda ahahara soko koro maraso ora mahaha Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu agir, o meu andar. Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amados, sejam bem-vindos a esta mensagem profética. É uma mensagem apostólica profética. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo, pois o Senhor é da vontade do Senhor salvar todos, e muito especialmente a sua igreja, a igreja que ele ama e batalha, peleja para que todos nós ocupemos o lugar que ele tem reservado para nós. Lá em João 14 ele diz: na casa do meu pai tem muitas moradas, eu vou e preparar-vos lugar. Então, amados, ele está desejoso de chegar o momento em que a sua igreja esteja preparada para subir com ele. Por isso, Pai, eu oro, Pai Santo, entrega-me a mim no trono da tua graça, entrego, Senhor, todos aqueles que estão a entrar aqui com o objetivo de receber o poder de Deus, com o objetivo de receber a mensagem do reino, Senhor, notícias do reino de Deus. Eu oro, Pai Santo, para que o seu Santo Espírito esteja no controle do princípio ao fim, me guie a mim, Senhor, que não saia da minha boca nenhuma palavra torpe, não saia a minha vontade, mas sim, Senhor, saia a tua vontade, o teu poder, a tua misericórdia para a vida e para a salvação da alma de todos que por aqui passarem, para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, Pai Santo, para que tenham todos os ouvidos atentos, Senhor, ungidos pelo poder do Espírito Santo, unge os ouvidos, Pai Santo, em nome de Jesus, prepara o coração como um solo fértil para receber o poder da tua palavra, que ela vá como uma semente, Senhor, e produza frutos para a glória de Deus. Toda interferência do inimigo eu cancelo agora mesmo, pois eis que o Senhor me deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do inimigo, ao nome de Jesus, todo o joelho se dobra o joelho, toda a interferência do inimigo sai para fora da ação, em nome de Jesus eu cancelo toda a invocação do inimigo contra esta ministração do poder do alto, em nome do Senhor Jesus. Eu clamo o poderoso sangue de Jesus sobre mim, sobre os meus filhos, sobre todos aqui, em nome de Jesus. Seu Santo Espírito entra pela casa de cada um destes adentro, Senhor, em nome de Jesus, endireita as veredas, Pai Santo, derrama o óleo da tua unção, quebra toda trevas, quebra a cegueira espiritual, quebra o espiritueiro do engano e prepara o coração para receber esta mensagem do reino para a glória de Deus, em nome de Jesus. Mas enquanto isso, se aqueles que sabem louvar este hino, eu convido a louvar este hino, que é um hino que toca muito o meu coração. Aline Barros traduziu para português e cantou este hino em português brasileiro, mas eu gosto muito deste hino. Se vocês conhecem, então fechem os vossos olhos, vamos fluir no Espírito Santo para que ele seja o Senhor do princípio ao fim, em nome de Jesus, amém? Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício do amor que nos comprou, Cordeiro do Senhor,
pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e o coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é, Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos a Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é, Senhor. Tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória, louvor e adoração. Tu venceste a cruz, tu venceste o inferno, tu venceste a humilhação, tu pagaste o preço por cada um de nós. E hoje nós temos a comunhão com o Pai por causa do teu sangue derramado que rasgou o véu do pecado. E hoje estamos, Senhor, na tua presença em nome de Jesus. Nós oramos para que a tua mão poderosa continue a se estender sobre nós, Senhor. Que a tua misericórdia, que essa redenção, que esse tempo de misericórdia redentora esteja sobre nós. E, Senhor Santo Espírito, continua a contender com todos os moradores da terra. Continua a contender, Senhor, especialmente com a tua igreja, que tem uma missão, Senhor, de ir por todo mundo, pregar evangelho, ensinar, batizar e testemunhar de ti com integridade, com amor, em santidade e adoração. Continua a contender, Senhor, para que todos nós, Senhor, o corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo, nós nos santifiquemos, Senhor, e nos enchamos do primeiro amor e preparemos para que o nosso noivo nos venha buscar em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que tu sentes agora, estabeleça o teu trono aqui e agora, e, Senhor, flua, Pai Santo, aqui para ali, e todos recebam o teu poder em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, amados. Eram 5 horas da manhã, amados, o Espírito me falou enquanto estava em comunhão com ele, e ele me falou, eis que muitos estão em rol para serem abatidos. E eu disse, o Senhor, o rol, o que é rol? Por exemplo, em inglês sei o que é rol, mas estava a falar com o Senhor em português, e ele me disse, na lista, muita igreja minha está na lista para ser abatida. Neste ano, a partir deste ano, o 5º selo está aberto. Muitas das minhas igrejas estão no rol, estão na lista para serem abatidas. Amados, todos aqueles que têm acompanhado este ministério desde 2020, que o Senhor tem falado pela minha boca para todas as igrejas, tem falado pela minha boca para o corpo de Cristo, quer individual, quer coletivo, tem falado pela minha boca para os governantes, e eu, guiada pelo Espírito Santo, tenho falado, amados, desde o princípio, o Senhor chama a todos ao arrependimento. O Senhor quer salvar, o Senhor, na alma dele não tem prazer na morte de nenhum ímpio, muito especialmente aqueles que receberam o Senhor e Jesus Cristo e passaram a ser filhos de Deus. Ele não tem prazer na morte nem do bastardo, nem do filho. Ele quer salvar, ele tem as suas mãos tendidas para abençoar, ele tem ouvidos atentos para ouvir as nossas orações. E ele está a urgir a igreja em específica, a igreja dele, a igreja amada, a igreja que o ama, mas que está perdida, que anda como ovelha sem pastor. O Senhor está a urgir a santidade, o Senhor está a urgir a santificação, porque sem santificação
ninguém verá Deus. Ele está a urgir a apartarmos do mal. Ele está a urgir a apartar do mundo. Ele está a urgir a nós a circuncisarmos nosso coração, consagrarmos nosso coração a Ele, rasgando o coração, tendo o coração contrito diante do Senhor, andando com integridade, andando com inteligência, conhecimento, andando com fé, amor genuíno, com um coração sempre ligado ao temor do trono da graça do Senhor, para que nós possamos vencer o mundo. Mas a igreja do Senhor insiste em andar no caminho errado, em andar fora da vontade do Senhor, mas o Senhor já determinou que ele, esta manhã, às 5 e pouco da manhã, enquanto orava, Senhor, ele falava, eis que muitos estão no rol para serem abatidos, muitos. E eu perguntei ao Senhor que é isso durou. O Senhor então disse, estão na lista, muita igreja minha está na lista para ser abatido. Justiça e juízo do Senhor. Amados, em 2023, logo no início do ano, o Senhor me falou, eis que a espada da minha boca está nas minhas igrejas. Justiça e juízo do Senhor. Em 2024, no princípio do ano, o Senhor volta a me falar, amados, eu tinha uma lista de alvos estabelecidos para poder cumprir ao longo do ano 2024, mas o Senhor inverteu tudo. O Senhor ainda urgiu-me a profetizar aos governantes, muito especialmente ao Marcelo Rebelo de Sousa, em que o Senhor disse, eis que o machado está posto à raiz, chamou-lhe ao arrependimento. Amados, só para vocês verem o quanto perseguida eu sou. Não, ninguém vai pregar a um governo que está preso à maçonaria e ao Illuminati. Todos sabemos, isto é aberto a todo mundo, não é tabu, nem nada escondido, saiu nos noticiários da SIC e da TVI. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ele é parte do Illuminati e da maçonaria. Ninguém Deus me levou a profetizar para o arrependimento ao Papa Francisco, a retaliação que veio para cima de mim, se o Senhor não fosse comigo, se o Senhor não aparecesse na igreja para adestrar a minha mão, eu já era. O Senhor me levou a continuar a profetizar para o Papa Leão, para que implementem a verdadeira doutrina aos fiéis da Igreja Católica que buscam o Senhor em espírito e em verdade, mas estão a ser conduzidos pela idolatria, pela Fátima, pela Maria, por tudo, o Santo Antônio e tudo quanto é nomes do Senhor, nomes de servos que serviram ao Senhor como eu sirvo, como todos nós servimos, amados. A Maria, quem foi a Maria? A Maria foi um vaso de honra, tal como ela foi agraciada, os apóstolos também foram agraciados. Todos nós que recebemos a graça do Senhor e recebemos um lugar no corpo de Cristo, tomamos posse do ministério de Deus, amados, somos agraciados, cada um no seu lugar, fazendo a sua parte. Então, não é justo que o Senhor Jesus, que vai à cruz, é ele quem derramou o sangue, e agora quem leva os louros é a Maria, agora quem leva os louros é a Fátima, quem leva os louros é tudo boneco de pau e de pedra e de porcelana, que tem um olho, não vê, tem boca, não fala, tem mão, mas não pegam, tem pé e não anda. Amados, isso é muita abominação para o trono da graça, quando ele sacrificou o seu filho, derramou sangue, mãos cravadas, pés cravados, a coroa do espinho, até na rua de cruz, enquanto ele consumava ele cumpria um pacto com o Pai, ele cumpria a sua parte. Até ali humilharam, mas mesmo assim ele perdoou, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas mesmo assim, nós sabendo isso, conhecendo que é verdade, não pregamos a verdade. Amados, isto é uma afronta à autoridade de Deus. Isto isso fere a santidade divina. E nós, igreja, conhecendo a verdade, quem vai dizer que o Papa Francisco não conhece a verdade? Ele conhece a verdade, ele conheceu a verdade. Quem diz que o Papa Leão não conhece a verdade? Eles conhecem
a verdade, mas deturpam a verdade por causa dos interesses materiais, por causa do dinheiro. E isto Deus está a ver, amados. E nós, igrejas vivas, que o Senhor levantou, que agarramos no arado, os apóstolos receberam uma visão, e a todo tempo, ao invés de implementar a visão para que o povo receba o verdadeiro pão que desceu do céu, continuam a dar ao povo o pão, o maná do deserto. Qual é o maná do deserto? Deus deu o maná que escreveu com o dedo para poder entregar ao povo, para que o povo se santificasse. Mas o povo preferiu o maná, o pão e peixe, que por isso queriam voltar ao Egito com saudades do pão do Egito. Preferiram querer voltar com saudade da carne do Egito, porque o maná que Deus mandava do céu, eles estavam fartos, não era um maná que eles queriam. Amados, é muita ingratidão. A todo tempo Deus pôs o povo no deserto para que o povo se santificasse, para que o povo conhecesse a Deus, para que o povo endireitasse as suas veredas e tomasse uma decisão se querem Deus ou se querem o inferno. Eles escolheram o inferno, não rasgaram os corações, rasgaram as vestes quando o Senhor os castigava, para que eles soubessem que o Senhor é Deus, fora dele não há outro Deus, nem antes dele nenhum outro Deus se formou, nem depois dele nenhum outro Deus haverá. Mas passado algum tempo, assim que Deus começava a abençoar, começavam a pecar outra vez. Amados, tem sido assim, a história se repete, mas eis que o machado está posto à raiz da árvore. O machado está posto à raiz da árvore, mas chegou o momento em que as igrejas estão a ser julgadas, é o julgamento das igrejas. Você não crê, amados? Eu já fiz a minha parte. Eu preguei em lágrimas, em choros, com enfermidade. Aqueles que viram a pastora Cristina e os outros que viram a quanta enfermidade eu andava, e ainda ando, para a perseguição do inferno direta, e depois os dos outros agentes por todo o mundo que tem se levantado desenfreadamente contra mim. Eu estou em pé porque eu posso, porque eu sou craque? Não, porque há um Deus. Porque é um Deus que entrou em contato comigo, ele fez um contrato comigo. Eu te sustentarei. Nenhuma ferramenta inflamada do maligno prosperará contra ti, nem praga alguma chegará até ti. Tu és uma gigante, nenhum se susterá diante de ti, por onde quer que tu estejas. Por isso eu estou em pé. Não é na minha força que eu estou aqui. Não é na minha capacidade, não é na minha sabedoria. Em mim não há força, não há vigor, não há sabedoria. É o poder de Deus. Aquele que realmente tem acompanhado o meu ministério e sabe o que é mundo do espírito, reverenciará o espírito que me revestiu para poder pregar o evangelho a toda criatura. Se todos aqueles que a igreja, o Senhor me levantou para pregar a igreja do Senhor, a igreja amada, que o Senhor quer curar, o Senhor quer ligar, o Senhor quer apacentar, o Senhor quer ressuscitar, porque a igreja morreu. O Senhor quer apacentar, o Senhor quer resgatar, o Senhor quer ressuscitar. Mas as igrejas levantaram-se contra mim, milhões em todo o mundo, em oração. O Senhor me mostrou tudo, amados. O Senhor me mostrou tudo. E isso entristecia muito, porque eu estava à espera que o inferno se levantasse. Eu estava à espera que o Papa Francisco se levantasse. Eu estava à espera que os governantes se levantassem. Mas eu não estava à espera que a igreja se levantasse, porque eu acreditei que a igreja conhece a palavra. Mas não foram aqui que mais se levantaram em vigílias contra mim, amados. O Senhor me mostrar igrejas à meia-noite a entrarem em vigílias, de Bíblias na mão, a entrarem na igreja, a dobrarem o joelho, a orarem contra mim. O Senhor me disse: ora, este está a orar contra ti, este está a orar contra ti. E tudo se veio a confirmar, amados. Tudo se veio a confirmar, incluindo o Papa Francisco, quando foi a Portugal. Antes dele, a última vez que ele foi a Portugal, o Senhor mostrou-me ele na Fátima, a orar, a fazer idolatria contra mim. O Senhor mostrou-me, amados. Mostrou a Fátima, mostrou ele. Amados, não brinca com o Senhor. Não brinca com o Senhor, não sou eu. De que adiante, o que é que eu estou a ganhar em estar aqui diante de você a dizer essas coisas?
Para ganhar o quê? Para ganhar, eu não tenho mais do que fazer? Eu não tenho uma carreira para seguir? Eu não tenho os meus filhos para cuidar? Eu vou estar aqui parada a dar gosto à minha boca, gastar o meu tempo precioso? Nem protagonismo eu tenho? Qual é a glória que há nisso? Amados, pregar o evangelho não há glória nenhuma. A glória é do Senhor. A glória é do Senhor. E nós só somos um vaso e nós estamos a obedecer. Igreja amada, você prepara. Eu preguei em choro, em lágrimas. Como eu acordei, o Senhor me falou, é como eu, naquele estado, com a roupa que eu estava, de pijama, é como eu preguei. No Facebook, estava ali todo. Amados, eu falei tal e qual como me veio, é tal e qual como eu falei. E ninguém crê. É tal qual nos tempos do profeta Isaías, e que ele disse ao Senhor, lá em Isaías 53, Senhor, quem deu crédito? Quem nos deu crédito? Quem é que ouve? Quem é que ouve a voz do Senhor? Mas de certeza absoluta, quando chegar o dia, todos vão querer correr e receber o Senhor Jesus. Vai ser impossível, amado. O momento é agora. Ou é agora, ou é nunca. Assim que o Senhor me disse, nesses tempos, é exatamente como nos tempos de Noé. O Senhor enviou Noé adiante para dizer, eu vou acabar a terra com o dilúvio. Ajudem-me a construir a arca de Noé, porque o Senhor está às portas. O Senhor está às portas, a espada do Senhor está posta, o machado está posto à raiz. Entra, ajuda-me a construir a arca, para entrarmos todos na arca. E ninguém quis saber, ninguém ouviu ao Noé. E quando o dilúvio começou e não parou, queriam entrar na arca, já era tarde. Assim será nesses finais dos tempos. Porque quando Deus levanta o profeta, todos põem esse profeta juntamente com os falsos. Amados, falsos profetas não estão escondidos, estão todos ali à mostra. Eles não estão escondidos. Os falsos profetas não estão escondidos. E os falsos profetas enganam aos fiéis. Se os fiéis não tiverem temor do santo nome do Senhor, se os fiéis não tiverem um coração ligado ao trono da graça, porque está escrito, pelos seus frutos os conhecereis. Um falso profeta, ele não vive 24 horas sobre 24 horas na presença de Deus, e um falso profeta não prega o verdadeiro evangelho consistentemente. Não faço pro profeta, não te diz, abre as tuas Bíblias e vamos ter discernimento do Espírito, vamos trabalhar neste capítulo. Não, o falso profeta fala aquilo que o Espírito lhe diz. E o falso profeta, quando fala, a sua palavra não é confirmada na Bíblia. Não é, amados. A lei de prosperidade financeira não é confirmada na Bíblia. Mas todos correm às igrejas que pregam lei de prosperidade financeira porque todos têm amor ao dinheiro e toda a sua glória do mundo. Todos querem ostentar o bom carro, todos querem ostentar 1, 2, 3 casas, todos querem ter muito dinheiro, todos querem ocupar uma posição de alto cargo, mas acima de tudo, todos querem protagonismo por causa daquilo que alcançaram, bens materiais que alcançaram. Amados, e onde é que há glória nisto? Onde é que há lugar no céu para aquele que acumula o tesouro na terra? Onde é que está a glória no céu? Para aquele que é cheio de vaidade e usa o evangelho para atingir os seus méritos carnais. Não há glória nisso, amado. Deus não se deixa escarnecer. Ele não vai levar ninguém que acumulou tesouro na terra, onde a traça e ferrugem consomem, onde o ladrão mina e rouba. Você ao ouvir esta palavra, você vai dizer, mas onde é que essa palavra está? Leia então Mateus capítulo 6, versículo 19 a 34. Está lá tudo. Que o justo tem que viver pela fé. Não se inquietar por coisas alguma. Não estar com seus olhos focados em dinheiro. Em ovelhas que trabalham muito do seu suor e está à espera que o dízimo, que o dinheiro que ela receba, aquele dízimo gordo, quer dizer, o líder tira foco completamente de Deus. Quando a nossa fonte, Jesus quem nos chamou, a nossa fonte é Jesus, é nele que nós temos que pôr os nossos
nossos olhos, mas os líderes de repente perderam esta fé na fonte direta que é Jesus e puseram a sua fé, os seus olhos nas ovelhas. Amados, o Senhor vai ficar parado a ver? Não, o Senhor quer salvar. Ele tem um ministério. Jesus Cristo, Deus lhe deu a preeminência sobre todas as igrejas. Ele é a cabeça de todas as igrejas. Você leia lá em Filipenses capítulo 2, como ele obedeceu ao Pai em singeleza do coração, em humildade e mansidão, Deus então o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, ao nome de Jesus toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Ao nome de Jesus toda a igreja, todo o corpo de Cristo dobra o joelho. Ele ele presta contas ao Pai. Você pode ler aqui em Apocalipse capítulo 3, a igreja de Sardes. Ali você tem a revelação de que ele tem que prestar contas ao Pai. E ele não vai, ele semeou uvas boas, ele não vai colher uvas bravas. Ele não vai, lá em Isaías capítulo 5, ele semeou uvas boas, a semente de uvas boas. Então ele não vai colher a semente de uvas bravas, porque não foi isso que ele semeou. Por isso é que o machado está posto à raiz das árvores. Muitos vão sucumbir, amados, incluindo a minha irmã. Todos que ouviram a pregação, a minha irmã, Deus chamou a minha irmã e a pastora Cristina, as duas. Deus chamou as duas. Dentro de mim o Senhor falou, vasos de honra. Cristina, Alexandrina. E eu passei a mensagem às duas. A Cristina confirmou que o Senhor chamou sim, porque ela já tinha tido sonhos e visões. Ela saiu da igreja a mãe, mas não sabia para onde ia. Então ela viu a sair fora da igreja. Então ela começou a orar, dizer, não, a sair fora de igreja é Satanás. Mas depois o Senhor começou a mostrar ela caixão, ela mesma à frente de caixão, dentro da igreja mãe. Ela conta, ela está ali, online. O Senhor mostrava muitas vezes ela ao lado do caixão, no altar, na igreja mãe. Outra vez fora da igreja mãe, mas no caixão, a porta da igreja. Quando eu dei ela essa mensagem, ela então me disse, ela depois já tinha ouvido mensagens e elas vinham porque eu estava a ser muito atacada e a minha oração não estava a ser suficiente e eu não estava a entender, eu estava mesmo mal. E então a minha irmã Alexandrina, ela teve um sonho muito mal comigo, em que de repente ela me viu, eu caí num buraco fundo e ela foi atrás e agarrou-me, mas ela também ia, mas de repente ela sentiu alguém, puxou-a e puxou-nos as duas. E ela então ligou logo de manhã muito aflita, o que se passa comigo, se eu estou bem. Eu disse que estou bem, por acaso eu estava muito doente, e ela então disse o sonho, ela disse, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou ali com a minha comitiva toda e vamos fazer uma caminhada de fé muito grande. Amados, foi poderoso. Então quando acabou a caminhada de fé, eu então queria que elas voltassem para a igreja delas, porque há muito trabalho, mas elas continuaram a vir. E nisso a pastora Cristina, na altura, ela foi ouvindo a palavra e ela chorava muito na presença de Deus. Ela chorava muito, muito, muito. E ela um médico tinha lhe diagnosticado com cancro e ela pediu oração e ela foi curada do cancro da mama. Então elas não deixavam de vir. Então eu um dia disse, eu queria dizê-las para não virem, porque elas têm o ministério delas e depois o pastor pode ficar aborrecido. E então eu, quando desci do púlpito aí dizê-las, Deus então me repreendeu. Deus disse, de quem é a igreja? Então eu disse, não, a igreja é do Senhor, eu não sou a dona. Então eu me encolhi, elas continuaram a vir e a pastora Cristina estava a ser liberta. E quando eu falei isso a ela, de que Deus falou, de que elas têm o ministério aqui, ela me disse, eu acredito sim, porque eu orei muito, durante muitos anos eu orei ao Senhor para que o Senhor me enviasse alguém que me ensinasse a palavra, porque eu não entendo a palavra. Ela estava na igreja mais
12 anos e era líder da intercessão, dormia na igreja, amados, em vigílias, em intercessões, mas não conhecia a palavra, não tinha discernimento da palavra, não entendia, estava bloqueada. E então ali no ministério ela continuou, ela então começou a ouvir e Deus disse-me que a igreja Maná está a ouvir. Glórias a Deus, igreja Maná. Arrependa-se, amados, arrependam-se. O Senhor quer salvar, o Senhor quer resgatar esse povo. O Senhor me enviou com essa missão, amado, e eu sofro por vocês, amado. O Senhor escolheu me moer, esta é minha cruz. O Senhor escolheu me moer por causa do povo da Maná. É o povo que ama o Senhor, é um povo que serve ao Senhor, e eu posso dizer em espírito, em verdade, mas infelizmente por causa da apostasia, extrema corrupção do ministério, este louvor, esta adoração não chega aos pés da cruz. É a misericórdia do Senhor que está a sustentar este povo. O Senhor disse-me que se esse povo não obedecer, o Senhor vai abater esse povo. Amados, o Senhor falou mesmo muito aborrecido. Amados, é muito triste o coração do Senhor. O coração do Senhor está muito triste, porque o Senhor quer que o povo obedeça. O Senhor quer salvar, mas o povo não ouve. O povo não ouve. O Senhor, numa altura, o povo estava a pecar tanto, o Senhor disse para Isabela: paga a transgressão desse povo da Maná. Esse povo é muito corrupto, e se esse povo não obedecer, se o povo não se arrepender, eu vou abater esse povo. Amado, Deus chegou a este ponto. E a todo tempo é o povo que Deus ama, é o povo que Deus escolheu, tal como o povo no deserto. De que adianta o Senhor chamar um povo e depois abatê-lo? Não é este o propósito. O Senhor quer-nos a todos. É para isso que ele moeu o seu filho. É para isso que ele matou o seu filho. É para isso que o seu filho foi ao inferno e condenou Satanás por tudo que ele fez e tomou a chave da morte e nos deu a chave da vida. O amor dele é incondicional. Não há como nós discernirmos o amor de Deus. Ele ama e pronto. Ele ama do jeito dele e pronto. Não há esquadrinhação para o amor do Senhor. Mas pelo Espírito que ele nos deu, há capacidade sim em cada um de nós amarmos a ele como ele nos ama a nós. Amados, é recíproco. Então, voltando atrás, eu oro para que a igreja Maná esteja a ouvir mesmo, como o Senhor me falou, a igreja Maná está a ouvir. Fique firme, amados. O Senhor está no controle. É o Senhor, não sou eu, amados. É o Senhor. É o Senhor. Eu fui até lá, não foi a Ana Isabel, não foi a presbítera, não foi a líder dos jovens, foi a profeta Ana Leitão, foi a apóstola Ana Leitão, foi o Espírito do Senhor que me levou a Jorge Tadeu. Porque o Senhor queria que eu estivesse com ele, sentada com ele, a mostrar-lhe tudo aquilo que o Senhor tem dito. E que, como ele não ouviu, o Senhor me urgiu a expor online. Não era da minha vontade, amados. Ao expor a igreja Maná, quem é a igreja Maná, quem sou eu? Ao expor a minha família, quem é minha família, quem sou eu? É a minha nudez, amados. É a minha nudez. Alguém alguma vez me viu com a cara no Facebook antes disso? Houve uma altura, abri por um bocadinho, mas depois ouvi tanta coisa que não me agradou, com a santidade do Senhor que está em mim, eu apaguei logo a página, amados. Eu saí. Mas o Senhor é que me disse: ir e pregar o Evangelho. Então eu tive que abrir a página. E mesmo assim, no princípio, era uma luta, amados. Era uma luta para eu subir ao púlpito. Eu subia a tremer. Eu subia a tremer. Então é necessário que todos vós reconheçam Deus nos vossos caminhos, amados. Para uma mulher é impossível. Para quem conhece o meu estado, para quem conhece as dificuldades que eu tenho, para quem conhece as lutas que eu tenho com os meus filhos, como mãe solteira, e um pai que não ajuda, porque não pode ajudar. Antes ajudava muito, mas agora não pode porque está doente, tem um cancro na cabeça. Amados, eu passo por coisas. Aquele que vive comigo glorificaria o nome do Senhor 24 horas sobre 24 horas e se santificava. É por isso que a pastora Cristina está assim. Ela ficou firme. É por isso que os outros servos estão firmes, porque veem com os olhos e veem milagres 24 horas sobre 24 horas. Por isso é que estão firmes.
Caso contrário, também não estariam firmes se não tivessem a ver mudança, se não tivessem a ver o Espírito Santo a confirmar com sinais, prodígios, maravilha. Se a vida deles também não estivessem a mudar, então não faria sentido esses anos eu todo o tempo estar aqui. Então, voltando àquilo que eu estava a dizer, a pastora Cristina, então ela reconheceu Deus no caminho. Quando eu falei, ela disse a chorar, amados. Ela disse-me a chorar. Aí, apóstola Ana, eu tanto chorei esses anos todos. Eu orava, pedia ao Senhor para me enviar alguém que me ensinasse a palavra, que me ensinasse a conhecer a palavra, porque eu não entendia a palavra. Muitos pastores vão nessa igreja, muitos. Cada um vai e prega, cada um vai, mas eu não conseguia perceber. E mesmo quando eu estudava, eu não conseguia, e eu não conseguia mesmo nada. A Madre estava tão enferma, tão enferma. Então, confirmou-se, Deus colocou a mim no caminho dela, tirou ela daquela igreja para ela receber aquilo que ela orava e pedia a Deus. Mas a minha irmã, ela veio ter comigo, mas ela disse que Deus confirmou sim, que para ela vir, mas ela disse que não foi isso que ela combinou com o Senhor, então ela não vai vir. Já viu como é que servo peca? Um servo que conhece a palavra, a minha irmã, antes eu dizia que ela conhece a palavra mais do que eu, porque ela se converteu primeiro do que eu, é muito estudiosa, é diligente, ela ama servir a Deus. A minha irmã é diligente na missão. Isso, amados, eu vou vos dizer. Por isso é que eu tive muita dificuldade de entender, de aceitar que ela estava enferma. Se o Senhor não me mostrasse, eu nunca iria. Deus mandava orar para a minha irmã. Eu disse, Senhor, mas ela vive na tua presença, Senhor. A minha irmã está na tua presença. A minha irmã ora mais do que eu oro. Por que o Senhor me diz para orar por ela? Eu acreditava que era o demônio a me dizer isso. Mas o demônio não vai, quer dizer, eu acreditava porque ela vive na presença do Senhor. Se oro por ela, pronto, faz parte da oração para toda a família num todo. Mas quando Deus diz para orar especificamente, é porque há algo. Então o Senhor quer quebrar alguma barreira, o Senhor quer quebrar algum muro de Jericó que está nesta pessoa. Então eu não via razões para orar para minha irmã de uma forma específica, porque ela sabe a palavra. Na altura, sabia a palavra mais do que eu, até eu punha os olhos nela para me ajudar a construir aquele templo, não é? E correu muito mal as coisas, e quando o Senhor então mostrou uma enfermidade da minha irmã, eu disse, mas eu não sabia, mas é difícil, mas não parece, Senhor. Lá está, coisa que nosso olho não viu, que o nosso ouvido não ouviu, nem subiu ao nosso coração, é o que só o Senhor sabe, amado. Está nas mãos do Senhor. Por isso não adianta nós contendermos com o Senhor. Eu contendi muito com o Senhor durante anos, com relação à minha irmã, até o Senhor me levar ela de volta para lá, quando a minha mãe morreu. Ela voltou, ela foi ter comigo e acreditei que disposta a servir, mas não se sujeitou ao Senhor. Ela quer fazer as coisas da maneira dela, ela quer mandar em mim, ela quer ter os mesmos direitos que a pastora Cristina tem. Eu já disse, não, você não pode ter os mesmos direitos porque há uma visão que eu tenho que obedecer. O Senhor me deu uma visão para implementar num povo que está em apostasia, extrema corrupção dos últimos tempos. E o Senhor me disse que você tem que beber do rio de autoridade. Então, se o Senhor me disse que você tem que beber o rio de autoridade, até batizar, o Senhor disse que ela tinha que batizar para entrar numa nova aliança com o Senhor. Não é batizar porque ela tem pecado, não, mas que ela está amarrada. Então é para a libertação dela, é para entrar numa outra aliança, numa nova visão. Então ela tinha que batizar para purificação e para que o Senhor a libertasse. E ela tinha que fazer os cursos, ela tinha que ler os livros, ela é estudiosa, ela tinha que ler os livros para poder entrar na visão e pregar o evangelho e pregar a visão que o Senhor deu. Não é meu, é do Senhor para o seu povo. Eu não conheço o seu povo, amados. Quem conhece quem, amados? Nós não conhecemos ninguém, nós não conhecemos uns aos outros. Nós vemos as pessoas aperaltadas, muito sorridentes, felizes, joviais. Mas quem sabe o que vai na casa dela? Quem sabe o que está na alma dela? Eu sou uma das que sorriu
É natural meu, até uma das fiéis da Igreja Maná, que nós que somos amigas, não é? Mas quando levei a minha filha muito, muito doente e fui visitá-la, ela me perguntou o que é que a menina tem. E então disse ela o que é que a menina tem. E ela começa a chorar. Ela disse, mas Ana, a tua filha está assim, nesse estado. E você ri. E você brinca, e você está tão relaxada. E eu disse, minha querida, a alegria do Senhor é minha força. O meu coração chora, o meu coração está a sangrar, mas eu não tenho que estar a ter isso escrito na minha testa, porque a minha filha está nesse estado. Não, muito pelo contrário, é o Senhor que me sustenta. Se eu medito na palavra, eu se tenho comunhão com o Senhor me diz, força tem bom ânimo, que eu sou contigo, força tem bom ânimo, a minha justiça e o meu galardão está sobre ti, a minha glória está sobre ti, eu não te deixarei, eu não te desampararei. É uma promessa que me consola, é uma promessa que me conforta, é uma promessa que me faz, que me deixa esperançosa. Então eu não tenho que levantar triste. Eu levanto triste, mas depois de ter comunhão com Deus, eu tenho refrigério. Então é para isso que nós temos que ter comunhão com Deus, amados. Já entendeu a razão pela qual nós temos que ter comunhão com Deus? Para recebermos o rio novo, uma unção nova, de renovo, que nos fortalece. Eu, quando estava com muita carga espiritual, eu não queria orar. Ele me disse, oração fortalece. Fica firme. Oração fortalece. E fortalece, amado. E fortalece. Porque você precisa de um psicólogo para você pagar e ir. E então falar todas as tuas mágoas, os teus anseios, as tuas angústias, os teus traumas. Mas você pode ter isso grátis falando com o Senhor, tendo comunhão com Deus. E ainda muito pelo contrário. Eu não estou a diminuir aqui o trabalho do psicólogo. Eles são preciosos. Como todos os médicos, toda a equipa médica, em todas as áreas, são todos 100% preciosos, amados. Não estou a tirar nenhum inch do valor do psicólogo. Mas para o crente que conhece a Deus, amados, Jesus Cristo é o psicólogo dos psicólogos. É ou não é, amados? Jesus Cristo é o psicólogo dos psicólogos. Basta crer. Basta crer. E a minha filha está hoje assim, por quê? Por causa da palavra. Ele mesmo me disse, porque eu orava por eles. Mas chegou uma altura, ele me disse, Ana Isabel, eu quero que deixes os meninos leiam a palavra. Eles leem a palavra, eu os sararei. Consoante eles forem lendo a palavra, eu os vou sarando. E quem vê a minha filha, quem a viu? Aqueles que viram a minha filha. Amados, você olha a minha filha hoje, você se não converte é porque você está morto espiritualmente, você precisa de uma unção para te ressuscitar dos mortos. Onde o caminho que eu venho com ela e o caminho onde eu estou, claro que precisa de muita coisa a fazer, mas ela só precisa de estudo, amado. A minha filha só precisa de estudar. E Deus me mostrou. Ela só precisa de estudar, ela só precisa de ganhar aquela fé para voltar à raiz. É só isso. Ela vencendo esta ansiedade, ela vencendo aquilo que mexe com ela, que desestabiliza ela na escola. A minha filha está bem. Está bem. Então, é para ver o poder de Deus. Agora, amados, vamos voltar à palavra que me trouxe aqui. O Senhor disse, eis que a espada da minha boca está nas minhas igrejas, justiça e juízo do Senhor. Ou seja, isso foi em 2023, logo em janeiro, e em 2024, logo em janeiro, 2025, em janeiro. Tudo em janeiro, amados. E agora está-se a cumprir. Foram 3 anos. E a todo tempo, o Senhor está a chamar pelo meu ministério. Eu não sou a única, eu creio. Há muitos que estão em todo o mundo, que o Senhor está a levantar apóstolos
profetas desta última geração para que eles preguem o arrependimento, para que as pessoas então possam entrar na vontade de Deus e entrar na arca. São muitos por todo o mundo. E agora, é muito importante que você entenda, como igreja que vai julgar o mundo, Deus tem que começar por nós. Então o juízo do Senhor começa pelas igrejas. Eles disseram, eu estou a recolher no celeiro. Eu estou a recolher no celeiro. E está aqui, amados. Os antigos já pregaram. O João Batista, ele pregou exatamente isso, amados. Está aqui. Em Mateus capítulo 3, abre a tua Bíblia e vamos lá. Ele diz, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O Isaías profetizou, e quando o João Batista nasceu, confirmou aquilo que o profeta tinha profetizado. E hoje, o Senhor me diz muitas das vezes, Ana Isabel, prepara o caminho do Senhor. Ana Isabel, prepara o caminho do Senhor. O Senhor me diz muitas das vezes. Ele me diz isso. E está-se a confirmar aqui. Ele mesmo me disse, eis que a espada da minha boca está nas minhas igrejas. Justiça e juízo do Senhor. E é o mesmo que o João Batista veio adiante de Jesus para preparar o caminho de Jesus. E eu estou a fazer o mesmo trabalho, só que numa dimensão maior, porque as coisas mudaram. As coisas mudaram, as igrejas se posicionaram de uma forma diferente, já não são como, já precisam de voltar ao primeiro amor para se ajustarem àquilo que Jesus Cristo pregou desde o início. Está aqui, voz que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimenta-se de gafanhotos e de mel silvestre. E então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Por que ele chamava os escribas fariseus raça de víboras? Porque eram hipócritas. Era hipocrisia. A hipocrisia é um tipo de demônio que Deus procura abater no corpo de Cristo amado, porque hipocrisia é como criar cobras. Ele, como vivia no deserto, havia um tipo de cobra que no deserto, Deus diz que é raro, já quase que não existem, que ela não se vê a cabeça nem o rabo, ela enrola-se toda, e parece um molho de fezes. E como a cor, a areia é castanha, ela também é castanha. Então, se alguém estiver a passar, não dá conta que ela é cobra, então pisa nela, ela morre, e ela mata, e ela morde, e a pessoa morre automaticamente com aquela coisa. Por isso é que e os fariseus e os escribas tinham um coração endurecido para o Senhor e não criam na palavra. Eles criam só no Moisés, que Deus manifestou a Moisés, mas fora de Moisés, ninguém mais pode pregar a palavra de Deus. Então eles tinham toda a sabedoria de Moisés, mas mesmo assim também não praticavam nada. Eles impunham essa para que os outros praticassem, mas a eles não. Eles estavam livres porque eles eram os senhores das sinagogas, eram os sacerdotes da sinagoga. Então já eles têm o louro todo, são os melhores, conhecem tudo, mas impunham essa carga aos outros. Os outros tinham que obedecer. Então Deus abominava este comportamento, esta heresia que eles tinham em não reconhecer Deus, e a todo tempo pregavam
o Moisés, quando Moisés foi conduzido por Deus, quando Moisés foi levantado por Deus, e tudo que Moisés fez foi em nome de Deus, e eles, inclusive, deveriam ser imitadores de Moisés, porque Moisés pecou contra o Senhor, eles a todo tempo são insubordinados, são soberbos, são arrogantes, e Moisés perdeu a bênção de entrar na terra prometida aqui na terra, porque desobedeceu ao Senhor, porque provou, e essa desobediência provou ao Senhor que é falta de fé, porque o Senhor disse: porque tu e o teu irmão não creram em mim, vocês não entrarão na terra prometida. Então eles deveriam ter esse exemplo, mas mesmo assim não, eles só queriam o evangelho cor-de-rosa da parte do Moisés. E assim no Novo Testamento, amados, o crente está assim. O crente está assim. O Senhor não se deixa escarnecer, amados. Já está na lista. Como o Senhor me disse, está no rol. Está no rol, está na lista. Muitos crentes, muita igreja minha, o Senhor disse, muita igreja minha está no rol para ser abatida. Muita igreja minha está na lista para ser abatida. Justiça e juízo do Senhor. Eu estou a recolher no celeiro. O Senhor está a recolher, a tirar o joio, amados. O Senhor está a tirar o joio. É Ele quem separa. Não somos nós. É Jesus quem separa o joio do trigo. Ele separou. Agora Ele está a preparar para poder abater. Vai abater. Agora, está aí. Então ia ter com ele, iam ter com ele a Jerusalém e toda a Judeia, toda a província adjacente ao Jordão, e eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Qual é o fruto que Deus está à espera de nós, amados? Ele semeou em nós uma semente de trigo. Qual é o fruto que Ele está à espera? Semente de trigo. Frutos de semente de trigo. Mas como eu tenho explicado estes dias todos, se você for ler lá em Mateus capítulo 13, muitos que recebem a palavra, muitos se escandalizam, muitos não tiram o mundo dentro dela, a semente sufoca, a semente nem tem tempo para assentar, para ajustar, encontrar um solo fértil. Muitos se escandalizam com coisas simples e saem da igreja. Muitos, amados, a semente passa por tantas metamorfoses, passam por tantas transformações, muitas não chegam nem a assentar, muitas nem chegam nem assim que recebeu a palavra, acaba por ser roubada por Satanás. A semente passa por várias coisas, e o que é que acontece no corpo de Cristo hoje? É por causa que a semente não produziu o fruto pela qual Jesus Cristo semeou. Ele semeou fruto, a semente de trigo, e está o joio ainda permanece na igreja. Todos nós que recebemos a semente de salvação e vida eterna, amados, nós estamos no mundo. A semente é semeada onde? No mundo. Nós recebemos a palavra no mundo, não é? Então o mundo entra pela igreja. Recebemos, então a igreja é para fazer o quê? É para discipular, é para ensinar, é para libertar o povo, para tirar o joio, para tirar para limpar, para purificar, para que a semente nasça de novo e então produza o fruto certo, produza frutos do Espírito Santo. Mas por causa de que ninguém dá lugar a Deus, a semente não completa o ciclo de maturação. Porque muitos líderes acabam por apostatar da fé, pregam heresias.
Muitos líderes não desenvolvem um departamento de retenção eficaz para acompanhar as ovelhas. Não só de pão viverá o homem. Jesus Cristo disse, ok, mas muitas ovelhas não ficam na igreja por causa de falta de dinheiro, inclusive para pagar transporte para ir à igreja. E a todo tempo a igreja tem dinheiro e pode dizer, ó irmão, se for por causa disso que você não vem à igreja, não seja por isso, vamos te comprar um passe. Que igreja que não pode, amados? Eu não posso ainda, mas eu tenho certeza que eu vou poder. Porque tudo é para quê, amados? É para acumular tesouros no céu, amados. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 33. O objetivo que o Senhor nos chamou não é para acumularmos tesouros na terra, as riquezas. Não é que ele seja contra as riquezas materiais, mas ele é contra o amor às riquezas, aos bens materiais, que isso interfere no processo de maturação espiritual, no processo do crescimento da semente. Só quem pode dar o crescimento à semente é Jesus Cristo, que ele é o agricultor. Só quem pode confirmar o sucesso da maturação desta semente é o Espírito Santo, que está conosco aqui. Mas se nós não temos comunhão com o Espírito Santo, como é que essa semente vai crescer? Se nós não fincarmos nosso pé a seguir a visão que o Senhor achou adequada para implementar para nosso bem, para que nós tenhamos sucesso em todo o nosso crescimento espiritual, então nós quem somos nós para dizer, eu não preciso de Jesus, eu não preciso de ir à igreja, eu oro em casa e basta. Quem é você? Quem sou eu para determinar como é que o Senhor quer dar o crescimento? Você sabe qual é a tua missão? Você sabe qual é o plano que o Senhor tem para ti e para mim? Se você não congregar que esta é uma missão, que é um mandamento do Senhor para que você receba o pão completo, você nunca vai saber qual é o ministério que o Senhor tem para ti. Você pensa que tem esse ministério, tem aquele, tem aquele. Eu cuidava que eu era apenas uma evangelista, amados. Eu acreditava que eu sou uma evangelista. Os evangelistas, eles também são usados poderosamente para profetizar. Deus usa. Eu desde que me converti, logo do início, amados, Deus usou poderosamente para profetizar para o corpo de Cristo. Todos eles na igreja Maná de Pai Pires, todos eles me conheciam. Eu é que não me conhecia. Eu achava que não é o Senhor a falar, o Senhor fala, usa esse, usa aquele, pura e simplesmente, mas eu não sabia que era um dom. Até uma líder subir ao púlpito e declarar que era um dom que estava em mim. Mas mesmo assim eu não aceitei, eu não recebi, andei normalmente como uma presbítera, normalmente. Mas quando o Senhor queria usar-se da minha boca, pura e simplesmente ele se usava, e eu acreditava que eu era só uma evangelista. Quem me diria que eu sou apóstola? Você, se me viesse dizer, você não é evangelista, você é apóstola, eu dizia, anda cá que eu vou orar para o mentiroso. Até hoje, amados, eu não me sinto apóstola. Eu falo com o Senhor. Eu digo, Senhor, os apóstolos, eles têm servo para levantar os braços. Senhor, eu estou aqui numa penúria. Que apóstola eu sou, Senhor? Mas isso é minha conversa com ele. E claro que ele me diz, Ana Isabel, tu és uma apóstola do gentio. E então eu dou honra, eu dou glória e dou louvor a ele. Porque é ele que escolhe o vaso, amado. É Deus quem escolhe o vaso. Se ele escolheu, ele preferiu moer o vaso, ele é o Senhor, ele continua a ser Deus, ele não muda. Nós não mudamos, nós não mandamos para cima. É ele quem determina o que há de ser, o que há de vir. Nós temos que aceitar e acomodar aos princípios dele, aos métodos dele. Se nós não conhecemos que Deus é o soberano no céu e na terra, debaixo da terra, e sujeitarmos a sua soberania, amados, não há escapatória. O machado vai estar posto à raiz da árvore. Vai estar, amados. E é isso que está aqui, onde vamos chegar. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Aquele que não larga o pecado.
não produz frutos de arrependimento, continua o mesmo. E não preso mais de vós mesmo, dizendo, temos por pai o Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto um machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lança no fogo. Está a ver como é que a profecia se cumpre? Quando ele me disse, Ana Isabel, eis que a espada da minha boca está nas minhas igrejas, justiça e juízo do Senhor, está aqui. Está aqui. Né? E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Mas saia, no nome de Jesus. E com o fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Você quer ainda continuar a chamar-me de falsa profeta? A igreja do Senhor, a igreja viva do Senhor, levantou contra mim, eu a pregar isso. Está aqui a confirmar a palavra. É para ver que a igreja está morta, amados. A igreja Maná está completamente morta. A igreja católica está completamente morta. A igreja de Jeová está completamente morta. A igreja de Edir Macedo completamente morta. E outras igrejas que se levantaram contra mim completamente morta. Porque é isso que eu estou a pregar desde 2020. É isto, amados. Chegou a hora que o Senhor está a cumprir. O Senhor está a cumprir. Eu repreendo toda a interferência no irmão. Dobra os teus joelhos. Sai daqui em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E então, amados, é muito simples. É o Senhor a falar. Não sou eu, amados. Não há capacidade em nenhum de nós de dizer o que é que eu vou dizer a você que eu é que vou. Não, é o Senhor. Daí o João Batista, muitos diziam que ele é uma cana agitada. Não reconheciam o poder de Deus. E Jesus Cristo disse, o que é que vocês estão a falar do João Batista? O João Batista não foi apenas um profeta, ele foi mais do que um profeta. Ele foi ungido, ele foi predestinado, ungido para vir adiante de mim. Ele foi predestinado com uma missão específica. Por isso é que Deus disse que ele não iria comer nada, ele comia gafanhoto e mel. E vivia no deserto, alguma coisa lhe acontecia. Não, o Senhor lhe sustentava. Durante o tempo, durante todo o ministério dele, ele viveu no deserto. Era a vontade do Senhor, predestinado. E Jesus Cristo, durante o tempo que ele esteve aqui, ele nos pregou o evangelho. Ele disse, eu virei buscar-vos para mim mesmo. Lá na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou e preparar-vos lugar. João 14. Está lá, leia João 14, amado. Temos que discernir a palavra, temos que discernir o Espírito. Se nós não discernirmos o Espírito, nós em momento nenhum acertamos no evangelho que estamos a ouvir, amados. E nós não recebemos, nós não crescemos. Nós temos que discernir o Espírito. Agora vamos ver aqui em João 15. É a mesma palavra. Aí em João 15, aí o apóstolo João a testemunhar daquilo que Jesus Cristo disse. Vamos lá um pouquinho à frente, João 15. Aqui ele diz que aqui o João Batista disse, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E lançada no fogo. Ele veio adiante de Jesus, nosso grande mestre. Agora vamos a João 15 e vamos ver o que nosso mestre disse. Vamos ver o que o nosso mestre disse. Sai, em nome de Deus, prende o nome de Jesus.
Vamos ver. Ó Pai querido, no nome de Jesus, eu deixo todo esse povo no trono da tua graça, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu clamo sangue poderoso de Jesus sobre todos, Pai Santo, toda a interferência no nome de Jesus do inimigo que esteja a interferir aqui, Senhor, em nome de Jesus, seja cancelado, seja cortado pelo teu poder. Eu clamo poderoso sangue de Jesus sobre mim, sobre os meus filhos, sobre todos, Pai Santo, toda boca que está a profetizar negativamente, profetizar contrário à vontade de Deus, o Pai, seja cancelado agora pelo poder que há em nome de Jesus. Eu repreendo toda fortaleza, todo homem forte, dobra o joelho e sai para fora da ação em nome de Jesus. Amém, amados? Deus abençoe. Então, vamos ver aqui em João 15. É a mesma coisa. O João Batista falou que o machado está posto à raiz da árvore, aquele que não produzir bom fruto será cortado e lançado fora. E Jesus Cristo falou a mesma coisa. Veio do Pai, está aí, está aí. E nós queremos competir com essas coisas, amados. Não dá para competir com isso. Você tem a tua Bíblia, leia, está ali. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. É isso, amados. É o que está aqui. Não há como nós enganarmos. É tudo muito simples. É tudo tão. Ele explica-se a si mesmo. A palavra está-se a explicar a si mesmo. É a sequência, é o tempo. A profecia se está a cumprir. O João Batista falou. Aqui o Jesus Cristo falou. E o Espírito Santo pela minha boca está a confirmar. Está a confirmar. Eu sou a videira verdadeira. Meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto ainda. Vós já está limpos pela palavra que vos tenho falado. Já recebemos a palavra, amados. Nós já recebemos o poder de Deus para a nossa vida. O que é que nos falta, amados? Arrepender. E o que é que falta? Mudar de atitude, mudar de pensamento, deixar que a palavra nos renove o pensamento, mudar de sentimento, deixar que a palavra nos molde, nos molde o caráter. Deixemos de pensar como pensávamos, deixemos de sentir como sentíamos. Temos que vencer a injustiça, temos que perdoar. Temos que amar o nosso irmão, quer queiramos, quer não. Porque a palavra assim diz. Jesus Cristo diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 44 a 45. Nós temos que amar aqueles que nos perseguem. É orar por aqueles que nos perseguem, bendizer aqueles que nos maldizem. É fácil? Não. É possível? É. Porque servimos a um Deus do impossível. Se tivermos comunhão com Ele e crermos na sua palavra, crermos nele, que Ele é poderoso para nos galardoar, que Ele é poderoso para ouvir as nossas orações e cumprir, então vai se cumprir. Ele não se deixa escarnecer, Ele é fiel. A palavra dele não volta para ele vazia. A palavra dele antes faz o que lhe apraz a ele. É da vontade dele que a justiça dele chegue a você. É da vontade dele que a plenitude do seu amor chegue a nós. Ele ama a prosperidade do seu povo. Ele não tem prazer na morte do ímpio. É da vontade dele que a salvação chegue a todos. Ele não tem prazer no enfermo. Ele, quando enviou o seu filho, ele curou. Ele teve misericórdia de muitos, de milhões. Curou cegos, curou paralítico, curou enfermo, expulsou demônios. Ele fez tudo. Deus ama a prosperidade do seu povo. Por que que ele não quer continuar a fazer isso? Ele quer, mas nós não damos lugar a ele. Ele mesmo diz: a incredulidade da minha igreja me abomina. Eu quero abençoar mais. Eu quero derramar mais sabedoria, mas eu não consigo. Por quê? Porque nós não damos lugar. Nós não cooperamos com ele. Nós não cremos. Ele envia até os dias de hoje. O nosso Deus continua a enviar profetas como no Velho Testamento. Ele continua a enviar profetas. Eu estou num local em que desde 2017
2016, creio eu, 2016, creio eu, vim para este lugar pregar o evangelho, todos foram libertos, houve uma unção, um derrame de água viva muito grande e desejaram que fosse eu a vir pregar neste lugar onde eu estou. E eu, passado algum tempo, Deus me deu um sonho em que eu me vi a pregar neste lugar, numa igreja cheia, e aí houve cura de paralíticos. E eu agora, passado muitos anos, eu estou exatamente neste lugar. E ninguém crê. Deus quer abençoar. Como é que Ele pode abençoar? E a todo tempo, enquanto eu estive em Lisboa, amados, orei com certas pessoas que estão neste lugar, fizemos caminhada de fé, vitórias chegaram, e essas pessoas disseram, agora que eu já tenho essa vitória, eu vou honrar a Deus. Não pisou mais a igreja. E levanta a boca e diz que também não crê em mim. Amados, é para ver o perigo de apostasia. Isto é apostasia. Isto é corrupção do caráter. Isto é mornidão. Incredulidade é a raiz da incredulidade, é a mornidão espiritual. Quem viu, se vocês estivessem naquele momento com todas as pessoas com quem eu falei esses anos todos, naqueles tempos, para eu chegar aqui agora, e ninguém quer receber Jesus, e Deus veio para abençoar em grande, amados. Nosso Deus é maravilhoso. Ai, o nosso Deus, Ele é santo. Ai, Senhor, em nome de Jesus, eu peço perdão. Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados. Senhor, perdoa-me. Você peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor. Perdoa-nos, Senhor. A carne é fraca. A carne é fraca, Senhor, mas o Espírito está sempre pronto. Nós pedimos que o Santo Espírito venha tocar em nós. Vem, Senhor, nos convencer do nosso pecado, de nossas falhas, fraquezas, iniquidade, toda a limitação, Senhor. Toda a imundícia, todo o oprório, Senhor. Tudo quanto é humilhação que temos feito passar a rude cruz, quando ela já venceu. Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Quebra todo o jugo do inferno na nossa vida. Quebra todo o jugo do pecado, Senhor. Toda seta inflamada do maligno que tem sido lançada contra nós, para que nós não amemos ao Senhor, para que nós não honremos a rude cruz, para que nós não tomemos posse da plenitude da glória do Senhor, que é ter comunhão com Deus. Senhor, em nome de Jesus, para agora mesmo, paralisa todas essas forças do inferno, Senhor, em nome de Jesus, mas todo o inimigo que tem se levantado contra nós, para que nós não tenhamos comunhão contigo, Senhor, em nome de Jesus, ergue, Senhor, nosso favor, batalha, Senhor, peleteia contra todos aqueles que têm pleiteado contra nós, peleja contra todos aqueles que têm pelejado contra nós, Senhor, em nome de Jesus, traga o refrigério, Senhor, traga a unção, liberta a cegueira espiritual, liberta do espírito do erro, liberta de toda a ignorância, tudo quanto é barreira. Tu diz na tua palavra, se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Nem a morte, nem o principado, nem a potestade, nem presente, nem por vir, nem dinheiro, nem o mundo, nem família, nem amigos, nada, nem ninguém nos poderá separar do amor de Deus. Vem cumprir seu Santo Espírito, vem cumprir essa palavra na nossa vida, vem cumprir, Senhor, vem nos ajudar. Se você tem o teu coração aberto ao Senhor, se você quer entrar no plano de salvação do Senhor, ore e fale com Ele. Se Ele é por ti, quem poderá ser contra ele? Agindo ele, quem impedirá? Nada nem ninguém. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Saia te repreendo em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Então aqui em João 15 ele diz, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Ele disse que ele está a recolher no celeiro. Quem não vai ser recolhido no celeiro, o que é que vai acontecer? Vai ser atado no feixe e atirado no fogo. Está aqui. Está aqui, amados. Ele falou, Ana Isabel, eu estou a recolher no celeiro. É a arca de Noé, amados. Chegou o momento de você entrar na arca. Decide se quer entrar na arca ou se quer ficar afogado. Só que nesta vez não terá mar, não será chuva sem cessar, mas será fogo do enxofre.
lama do fogo do enxofre que vai destruir a terra. Neste mundo não ficará pedra sobre pedra. Não ficará pedra sobre pedra. Só a palavra dele é que vai suster, porque a palavra dele é espírito e vida, é a palavra de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele é eterno, é imutável. Ele é eterno, é imutável. Então, se vós tiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, chegou o momento de pedir ao Senhor: Senhor, eu quero salvar. Eu quero que tu salves a minha alma. Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas fraquezas. Perdoa a iniquidade. Eu tenho, Senhor, afastado de ti. Eu tenho me afastado. Fala com o Senhor, amado. É a tua vida, eu não te conheço. É a tua vida, você e ele. A salvação é individual. Eu sou apenas um vaso que estou aqui dando esse recado do reino para você. Ela chegou a mim. É um privilégio, é uma honra. É uma honra para mim receber. Mas, amados, às vezes pregar este evangelho do Senhor é pesado. Mas eu tenho que pregar porque o Senhor me urge a fazer. E cabe a você decidir se quer receber ou se não. Porque quer você receba ou quer não, amado. Eu cumpri a minha parte, mas o Senhor quer te salvar. Ele não tem prazer na morte e na alma de nenhum ímpio. Por isso ele enviou o seu filho. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Quer você creia, quer não, amado, ele vai cumprir na sua vida. Ou o galardão você receberá por obedecer e entrar na vontade dele, ou você receberá a ira dele. Quer de uma forma ou de outra, você receberá do Senhor aquilo que você decidir que quer receber dele. Amém, amados? Então, ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Senhor, eu tenho andado desviado. Eu me apostatei da fé. Eu saí da tua vontade. Eu não me congrego. Há anos que eu não congrego. Então eu tenho certeza que eu não sou membro. Aquele que não congrega não é membro do corpo de Cristo. Mas eu quero que o Senhor fale ao meu coração. Eu quero que o seu Santo Espírito me toque e me guie, dá uma revelação. Onde é que o Senhor quer que eu congregue? Onde é que tem, Senhor, a tua palavra? Com o Espírito Santo, um espírito de vida em que eu possa receber, ressuscitar dos mortos e receber a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, para que eu nasça da água e do Espírito, verdadeiramente da água e do Espírito, e possa tomar posse dessa plenitude e glória do Senhor, ocupando um lugar na Nova Jerusalém, ainda neste tempo, tomando posse do meu ministério. Fala ao Senhor: eu entrego minha vida a ti, Senhor. Eu confesso-te como meu Salvador. Seja o meu Salvador, seja o meu pastor. Vem me guiar, Senhor. Vem iluminar os olhos do meu entendimento. Vem adestrar a minha mão para que eu não tropece com o meu pé em pedra nenhuma. Vem repreender o inimigo. Vem repreender o devorador. Vem repreender todo quanto é hostes espirituais da maldade. Todo o príncipe das trevas. Senhor, vem em meu favor. Vem me ensinar a orar. Vem ensinar-me a ter comunhão com o Espírito Santo. Vem dar-me revelação da tua palavra. Sempre que eu ler a tua palavra, Senhor, ajuda-me a reverenciar o Espírito Santo. Você fala com Deus tudo aquilo que você sentir no coração. Eu disse: eu entrego a minha vida a ti, Senhor. Eu consagro a minha vida, minha alma, meu coração, meu corpo, minha mente, minha alma, meu consciente, meu subconsciente, Senhor, eu consagro a ti. No inimigo não tem poder. Toda a ferramenta inflamada do maligno preparada contra mim não prosperará, porque a herança do Senhor, a herança para aquele que venceu, aquele que entrou na vontade, a herança para aquele que é filho, Senhor, aquele que é filho, senta-se à direita de Jesus Cristo com o Pai, acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todas as horas espirituais da maldade no lugar celestial, acima de todo o príncipe das trevas, acima de todo domínio, acima de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Obrigado, Senhor, por resgatar a minha alma do oprório. Obrigado, Senhor, por me teres posto em comunhão com o Pai. Agora, Senhor, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Entrou a semente da salvação e vida eterna em mim. Senhor, ajuda-me a ficar com o meu pé firme, ajuda-me a fazer os cursos, dá-me sabedoria e entendimento de toda a palavra que me for ministrada sempre que eu for à congregação dos santos, para ouvir a tua palavra, para ser eu oro para que cada vez a palavra me liberta, eu cresça no conhecimento, eu cresça na graça, eu cresça no favor, eu cresça no amor do Senhor, eu largo o pecado, eu me arrependa constantemente, consistentemente, eu permaneça no trono da graça do Senhor, não só tocando as vestes do
do Senhor, mas eu me crucifico com Cristo e eu vivo aos pés da cruz para a glória de Deus. Obrigado ao Senhor em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor não só seja o meu Salvador, mas o Senhor seja o meu Senhor. Eu quero depender de Ti. Eu quero não mais viver eu, mas somente Tu, Senhor, em mim. Eu quero ser guiada pelo poder do Espírito Santo. Eu quero fluir no sobrenatural de Deus. Eu quero fluir no amor que clama Abba Pai, no Espírito de Deus que clama Abba Pai. Eu quero amar, eu quero perdoar facilmente. Eu quero que esse amor que eu desenvolver pela rude cruz, por Jesus Cristo, ele me cure, Senhor, cure, laçar o meu coração de toda mágoa. Ajuda-me a construir a minha vida na rocha. Ajuda-me a testemunhar do Senhor. Ajuda-me a glorificar esse nome que me salvou, que me resgatou do reino das trevas e me transportou para o reino do amor do Pai. E é isso, amados, é isso que temos que fazer diariamente, confessando o Senhor como nosso Deus, como nosso Senhor, nosso refúgio, nossa rocha, nossa fortaleza, nosso escudo, nossa salvação, para que ele veja que nós confiamos e dependemos dele. E quando nós dependemos dele, amados, ele se agrada, porque ali os portões do inferno não prevalecerão contra nós, amados. Os portões do inferno não prevalecerão contra nós. Amém, amados? É esta mensagem que eu deixo para si. E eu vejo mais tarde, porque mais tarde tenho outra mensagem. Ele preparou outra mensagem, amado. Hoje Deus me falou muito. O coração dele está triste pelas suas igrejas que ouvem a palavra, mas não praticam a palavra. Ele disse, esse povo ouve a minha palavra, mas não pratica a minha palavra. E a todo tempo o povo vai à igreja, quer oração. O povo vai à igreja, ai apóstolo, ou pastor, onde quer, ai ora por mim. Amados, nós podemos orar por você, mas se você não mudar de atitude, se você não fizer mesmo a tua parte, você não vai ver a glória de Deus. Sabe por quê? Porque Moisés fez isso. Durante 40 dias, 40 noites, Moisés permaneceu na face do Senhor, intercedendo para um povo com um coração corrupto, um coração endurecido. O Senhor mesmo disse, esse povo é um povo duro a servir, é um povo obstinado. Disse a Moisés, saia do meio deste povo, saia da frente deste povo, que eu vou matar esse povo todo e eu vou te dar um povo melhor e maior ainda. Mas o Moisés moveu-se de íntima compaixão e foi à presença do Senhor sem comer e sem beber durante 40 dias, 40 noites. Ele ia interceder para o povo, para que o Senhor, para acalmar a ira do Senhor que o Senhor tinha para com esse povo. Amados, essa ira, eu agora entendo Moisés, porque quando o Senhor disse a Ana Isabel, esse povo da Maná, esse povo é um povo corrupto, esse povo peca muito, intercede para esse povo, para que isso foi para acalmar. O Senhor diz a Isabel, ora para esse povo da Maná, apaga as transgressões desse povo da Maná. É a mesma coisa que o Moisés fez. E só que eu disse ao Senhor, Senhor, eu não sou Moisés. Esse povo não quer saber nada de mim. Mas lá eu obedeço só, eu faço só, eu oro, o Senhor manda, eu obedeço, o Senhor perdoa esse povo, o Senhor lava-os, purifica de toda imundícia, Senhor, em nome de Jesus, todo o povo da Maná é um povo que te ama, Senhor, mas somente eles só estão mortos, e o Senhor tem poder para ressuscitá-los. Senhor, toca no coração deles, convença o Senhor do pecado, da justiça e do juízo, e Senhor, faça-lhes saber que o Senhor ama o Senhor, mas o Senhor é justo, o Senhor é um justo juiz. O Senhor dá a César o que é do César, o Senhor toma aquilo que é do Senhor. E se eles não se arrependerem, vão perecer todo como o povo no deserto. A saga vai se repetir. E o Senhor tenha misericórdia. Então, o Moisés fez isso. Eu estou a fazer isso, mas sai, repente, expulso no nome de Jesus. Eu faço isso. Mas se o povo não se arrepender, o Moisés orou, o povo se salvou? Não salvou. Só quem entrou na terra prometida, amados. Só o Josué e o Caleb. Só os dois é que entraram na terra prometida. Até mesmo Moisés, eles massacraram tanta paciência do Moisés que o Moisés pecou nas águas de Meribá, pecou contra o Senhor. A ira, ele fez tanto sacrifício pelo povo, mas chegou no momento que ele tinha que lembrar que ele não está a serviço do povo, ele está a serviço de Deus para servir o povo. Então ele tem que prestar conta a Deus.
Não é o povo, é a Deus. Faça aquilo que o povo que fizer. Não importa aquilo que o povo nos fizer, amado. Nós não temos que retalhar contra o povo. Nós temos é que amar o povo mesmo assim. É isso que os líderes precisam de entender. Por isso é que estão a pecar com todas as entranhas contra o Senhor. Porque o povo, se não se santifica, o líder fica frustrado e o líder não ora mais pelo povo. O líder parte o povo, o líder corre atrás do povo, o líder tosquia o povo. Amado, Jesus Cristo não veio tosquear as ovelhas, ele veio tosquear os nossos corações. Ele veio tosquear o nosso coração, caráter. A palavra de Deus tem que entrar em nós. Não façai aos outros aquilo que nós não queremos que façam a nós. Os líderes precisam de entender, eles têm autoridade, sim, mas não podem agir com autoritariedade. Porque senão matam a vinha, matam a ovelha. Então o Moisés pereceu ali, pecou contra o Senhor. Ele não discerniu, ele não teve fé no Senhor. Nós temos que ter os nossos olhos postos no autor e consumador da nossa fé. Quem é que nos chamou? Os líderes têm que entender isso. Quem é que nos chamou? É Jesus Cristo. Então é a ele que nós temos que dar honra. Se a ovelha não está a dar fruto, oramos, Senhor. Se tu enviaste essa ovelha para esse pasto, assim como tu oraste, Senhor, o teu filho orou, disse, Pai, todos aqueles que tu me deste a mim, eu não lançarei fora. Então, Senhor, eu também não lançarei fora nenhum. Mas, Senhor, atenta para essa ovelha. Ajuda, Senhor, esta ovelha. Só tu és poderoso para poder livrar, para contender com ela, para que ela mude os seus caminhos, para que ela endireite as suas veredas. Eu só posso pregar, eu só posso exortar, mas eu não posso obrigá-la, Senhor. Toca nela, Senhor. Seu Santo Espírito toca. Seu Santo Espírito ajuda. No nome de Jesus, fogo do Espírito Santo caia sobre essa ovelha agora. Seu Santo Espírito confirma, Senhor, na vida desta ovelha, com sinais, prodígios e maravilha. Senhor, no nome de Jesus, o máximo que nós podemos pedir é, Senhor, dá chicote, Senhor. Já que não está a ouvir e está a escandalizar o nome do Senhor, dá chicote, mas não mata não, Senhor. Dá chicote, Senhor. Às vezes eu oro assim, amado, porque a gente fala, ouvir, a gente fala, o Senhor disse isso, o Senhor mostrou isso, o Senhor mostrou você aqui, o Senhor mostrou você aqui, muda de atitude, coopera com o Espírito Santo, mas o povo não muda, vamos fazer o quê? Vamos matar o povo? Não, nós não podemos, é isso que Moisés fez. Moisés diz, vocês querem água? Tá aqui água, toma, pumba. E o Senhor mandou lhe bater na rocha? Não, o Senhor disse, falai a rocha. Mansidão, e sai água, falai a rocha. Ele foi, pumba, pumba, querem água? Tomem água. Então, o que foi aí? A vontade dele. A carne falou, ele não estava no espírito, ele estava na carne. E é assim que está os líderes, na carne. Amados, nós somos pecadores. Nós podemos estar santificados pela palavra, mas o Senhor sabe que a carne é fraca. Mas quando nós nos esforçamos, amados, para fazer o nosso melhor, o Senhor é conosco, o Senhor nos perdoa. Ele é manso, ele é humilde, ele é bondoso, ele é fiel. Ele é um Deus excelente. Em toda a sua glória e majestade, ele é excelente, amados. Tenha comunhão com Deus e você verá quão grande, quão bom, quão poderoso é o nosso Deus. E quando nós entregamos a nossa vida a Ele, Ele é poderoso para poder mudar a nossa história. Ele é poderoso para mudar o nosso caráter. Um caráter que não muda. É um caráter que não se arrepende. É um caráter que não se reconcilia com Deus. É um caráter que não morre para si mesmo. E é a semente que entrou, mas não vai produzir fruto pela qual foi enviado, porque não morreu para si mesmo. A semente, se não morrer para si mesma, ela não produzirá frutos pela qual Jesus Cristo a semeou para dar fruto do Espírito Santo. Ela vai continuar essa semente, se não permitir que ela morra, se não deixar que a palavra molde o caráter, esta semente vai continuar no pecado e a todo tempo vai cuidar que está bem. Amado, você pode viver na igreja 24 horas sobre 24 horas, mas se você não determinar a vencer o pecado, a vencer a tua vontade, a vencer o caráter, você nunca verá a glória de Deus. Deus vai usar-se de si? Vai. Vai, amados. Deus vai continuar a usar-se de si? Vai. Porque Deus usa todos. Se não tiver ninguém, Ele é poderoso para levantar uma pedra para usar e falar conosco.
Mas nós estamos ali, ele vai usando-se de nós. Mas pelo fato de nós não mudarmos do caráter, estamos a ver que ele ainda nos usa de nós e sentimos unção e o povo vê a glória de isso nos garante que nós vamos ter salvação e vida eterna? Não. Não, porque ele mesmo diz, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Eis que a espada da minha boca está nas minhas igrejas. Justiça e juízo do Senhor. Eu estou a recolher no celeiro. Ele está a recolher no celeiro. Amados, você decide se quer ser recolhido no celeiro ou se quer ser atado no fecho e lançado no inferno. Amém, amados? Ó Pai querido, no nome de Jesus, eu deixo esse povo todo no trono da tua graça. Pai Santo, é da tua vontade que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da tua verdade. Porque está escrito, conhecerás a verdade libertará. Eu oro para que o seu Santo Espírito continue a contender com todo o povo, toda a manada do Senhor, em toda a sua vinha, nos 4 cantos da terra, para que nós nos arrependamos e unamos nosso coração ao temor do santo nome do Senhor. Pai Santo, todos nós que nos congregamos, nós temos um objetivo, nos salvar. Mas todos ainda creem, Senhor, que podemos levar uma vida de crente só pelo fato de nós nos salvarmos, nós não temos que fazer mais nada. Nós temos responsabilidade, Senhor. Nós temos direitos que ganhamos, temos promessas. Mas, Senhor, assim como tu és fiel e cumpres a tua parte, nós também temos que permanecer fiéis e cumprir a nossa parte. É um contrato a dois. Todos têm responsabilidades dos dois lados, todos têm deveres, todos têm direitos. E, Senhor, contende com o teu povo para que ele entenda que ele tem responsabilidade de largar o pecado. Ele tem responsabilidade de permitir que o Senhor toque no seu caráter, que o Senhor molde a nossa estrutura, mexa com toda a estrutura, para poder nos moldar, para que nós possamos permitir que o Senhor dê crescimento à semente de salvação e vida eterna que Ele nos semeou em nós. Nós temos a responsabilidade de permitir que Ele dê crescimento e não só nós cumpramos, ele cumpra em nós o processo completo da maturação espiritual para que nós produzamos frutos certos, frutos do Espírito Santo e acumulemos tesouros no céu. Senhor, obrigado, Pai Santo, pelo poder dessa palavra. É uma honra, é um privilégio ser usada por Ti. Senhor, continua a cobrir-me com as Tuas penas, cubra também todos aqueles que estão a receber essa mensagem, cubra com as Tuas penas, para que debaixo das Tuas asas estejamos seguros. Fortalece-nos, Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a resistir ao inimigo. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a sujeitarmos a Ti a todo o tempo. Todos nós nos sujeitemos a Ti, Senhor. Nós sabemos que não é fácil. Nós sabemos que vivemos tempos trabalhosos, tempos tenebrosos. Mas operando Tu, Senhor, agindo Tu, quem impedirá? Quem se susterá diante do El Shaddai? Aquele que era, aquele que é, o que há de vir. A sua noiva quer se preparar. A sua noiva quer se ataviar. Senhor, no nome de Jesus, vem cooperar conosco. Santo Espírito, toca em nós. Reveste de todo o Teu poder, toda a Tua armadura. Reveste o nosso coração com o escuro da fé. Senhor, enche-nos, Senhor, da Tua unção, do óleo da Tua unção, para que rios de água viva fluam para nós, para que nós falemos a Tua palavra, testemunhemos de Ti a começar da nossa casa e passar para os nossos vizinhos, porque nós somos a Tua glória, nós somos a geração eleita, nós somos o povo adquirido, geração santa, para conhecer ao Senhor e anunciar estas virtudes, as virtudes do Senhor. Senhor, continua a operar do Teu poder, do Teu querer, do Teu efetuar na vida de cada um de nós, Senhor. Vem cumprir a Tua palavra, Senhor, que nós não seremos cefados, Senhor. Eu oro para que todos nós nos salvemos, Senhor, apesar da Tua palavra dizer, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, porque uns são bodes e sentam à esquerda do Senhor, outros são ovelhas e sentam-se à direita do Senhor. Eu oro, Senhor, para que o Senhor inverta este valor. Tu és poderoso para o fazer, Senhor, em nome de Jesus. Quebra todo o jugo do inferno, quebra todo o jugo das trevas, quebra todo o jugo da vontade própria, quebra todo o jugo da maldição hereditária, Senhor, quebra todo o jugo da maldição do Adão e Eva e da nossa família. Tu diz na Tua palavra que tu visitas a maldição dos pais nos filhos até a 3ª, 4ª geração. Cancela, Senhor, em nome de Jesus, cancela na minha vida, cancela na minha família, cancela nos meus filhos. Você ora, fala por Ti, cancela tudo, Pai Santo. Senhor, lava-nos e purifica-nos, santifica-nos, Senhor, para a Tua glória, em nome do Senhor dos Exércitos. Amém e amém, amém. Amém, amados. Eu deixo aqui essa mensagem e um bem-aja. Deus te abençoe. Até mais tarde, se Deus quiser. Um bem-aja.